Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso Pré-ENEM Ciências da Natureza. Esse curso está disponível na plataforma Mais IFMG e é totalmente gratuito. Eu me chamo Lilian Carvalho, sou professora de Química do IFMG Campus Arcos e nessa aula falarei para vocês sobre a estequiometria das reações químicas. Então, pessoal, a equação química é uma forma simbólica de representarmos uma reação química. Então, uma equação química representa uma reação. E nessa equação, a gente tem diversas observações importantes para serem feitas. Primeiro, antes da setinha, nós temos os reagentes. Essa setinha representa uma transformação química. E após essa transformação, nós temos os produtos, ficam à direita da setinha. Esse número que está aqui marcado em vermelho, que é apresentado antes da fórmula molecular, né, da fórmula da nossa molécula, ele representa a quantidade de mols daquela molécula. E ele é chamado de coeficiente estequiométrico. Então, aqui nessa reação, esse número 2 aqui, ó, apresentado antes da fórmula do gás hidrogênio, representa que temos 2 mols de gás hidrogênio, que tem a fórmula H2. Antes do oxigênio aqui, da fórmula do gás oxigênio, a gente não tem nenhum número explícito. Quando isso acontece, significa que nós temos apenas 1 mol daquela substância. Quando o coeficiente estequiométrico é 1, ele normalmente é omitido. Então, normalmente ele não aparece. E o 2 aqui também representa que temos 2 mols de moléculas de água. A gente fala que uma reação está balanceada quando nós temos a mesma quantidade de átomos de cada elemento químico nos reagentes e nos produtos, ou seja, antes e após a setinha. Então, eu coloquei aqui, né, a contagem de cada quantidade de moléculas e de átomos para a gente poder fazer essa contagem, conferir essa contagem. Então, aqui nós temos 2 mols de moléculas de H2. E cada molécula de H2 contém 2 átomos do elemento hidrogênio. Então, no total, nós vamos ter 4 mols de átomos de hidrogênio. Aqui, no oxigênio, a gente só tem 1 mol de moléculas de oxigênio. E cada molécula contém 2 átomos de O2. Então, nós vamos ter 2 mols de átomos de oxigênio nos reagentes. Aqui nos produtos, nós temos 2 mols de moléculas de água, H2O. Então, cada molécula de água vai ter 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Como eu tenho 2 mols de moléculas de água, eu vou ter 2 mols de átomos de oxigênio e 4 mols de átomos de hidrogênio. A mesma quantidade que eu tinha de cada um desses átomos, desses elementos, nos reagentes. Então, aqui a gente tem uma reação balanceada. E, para facilitar o balanceamento de reações químicas, né, de equações químicas, nós temos uma regrinha, né, que ela é muito útil e que pode facilitar a nossa vida, que ela é conhecida como a regra do macho. Então, de onde que vem esse macho? Primeiro começamos com os metais, a gente procura e inicia o balanceamento pelos elementos metálicos, depois pelos não metais, né? Após, deixando por último, né, dos não metais, a gente tem que tirar o carbono e o oxigênio, que serão balanceados por último, juntamente aí com o hidrogênio. Então, a gente vai colocar metais, os não metais, tirando o carbono, o oxigênio e também o hidrogênio. Lembrando aí que o hidrogênio ele não é classificado nem como metais, nem como não metais. Então, agora a gente vai fazer um balanceamento juntos, começando da equação sem nenhum coeficiente estequiométrico.
Então, escolhi essa reação aqui para vocês, né, para a gente poder fazer, e a gente vai analisar o balanceamento. Então, nessa reação, nós temos apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente não tem metais nem outros não metais. Então, a gente vai seguir essa sequência, começando pelo carbono, depois o hidrogênio, por último o oxigênio. Começando pelo carbono, nós temos 4 átomos aqui, ó, de carbono nessa moléculazinha aqui, e no lado dos produtos, a gente só tem um átomo de carbono aqui no CO2. Então, para fazer o balanceamento dos átomos de carbono, a gente vai ter que colocar o coeficiente estequiométrico 4 aqui antes da substância CO2. Lembrando que eu não poderia colocar o 4 subscrito, da mesma forma que esse O aqui fica subscrito, eu não poderia colocar o 4 subscrito aqui, ó, para alterar a quantidade de carbono. Porque se eu fizesse isso, eu estaria alterando a substância. A gente está falando aqui da substância gás carbônico, CO2. Se eu tivesse colocado 4, a gente estaria falando de uma substância hipotética C4O2. Então, a gente não pode fazer isso, porque alterações dessa forma ocasionariam em mudanças na substância, e a gente não pode alterar a substância envolvida. Então, a gente só pode mexer nos coeficientes estequiométricos e nada mais. Então, já balanceamos o carbono, agora a gente tem 4, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Agora a gente vai para o hidrogênio. Eu tenho 8 átomos de hidrogênio aqui, ó, nos reagentes, apenas na molécula do C4H8, e nos produtos eu tenho apenas 2. Então, para eu chegar a 8, eu vou ter que colocar um 4 aqui como coeficiente estequiométrico da molécula de água. Por fim, agora a gente vai para o átomo de oxigênio, para o elemento oxigênio, né? Balancear os átomos de oxigênio que estão presentes na nossa equação química. Então, agora que a gente já balanceou todas as substâncias presentes no produto, eu tenho 4 vezes 2, 8 átomos de oxigênio presentes aqui nas moléculas de CO2 e mais 4 nas moléculas de água, totalizando 12. Então, para que eu faça o correto balanceamento, eu vou ter que colocar o coeficiente estequiométrico 6 antes aqui da substância, né, da fórmula da substância O2. Agora, a gente já tem a reação, né, a equação química totalmente balanceada, agora com todos os átomos de todos os elementos com as mesmas quantidades nos reagentes e nos produtos. Agora, pessoal, coloquei mais uma equação química aqui para vocês fazerem e eu gostaria muito, eu acho que vai ser muito produtivo se vocês pausarem o vídeo e tentarem fazer esse balanceamento antes de visualizarem a resolução. Então, por favor, pausem o vídeo nesse momento, peguem uma caneta, um papel, né? E tentem fazer o balanceamento dessa equação química aqui, tá bom? Quando vocês terminarem, vocês continuam o vídeo. Eu vou mostrar agora a resolução. Então, vamos começar o balanceamento. A gente vai seguir a regrinha do macho, que a gente acabou de aprender, e vamos começar fazendo a contagem de quantos átomos de cada elemento que a gente tem nos reagentes e nos produtos. Então, nessa primeira molécula, a gente tem um átomo de cálcio aqui, e aí começa um parênteses, que é fechado ao final com um número 2 subscrito após. Esse 2 subscrito após o parêntese indica que eu tenho 2 vezes o que está dentro do parênteses, que é o ânion aqui nitrato, o NO3-. Então, isso vai indicar o quê? Que eu tenho um átomo de cálcio, o 2 aqui vezes 1 do N, 2 átomos de nitrogênio e 3 vezes 2, 6 átomos de oxigênio. Nessa substância aqui, o NaCl, um átomo de sódio, um átomo de cloro,
No cloreto de cálcio que a gente tem aqui, um átomo de cálcio e 2 átomos de cloro, o 2 subscrito aqui na frente do cloro indica que eu tenho 2 dele. E por último, essa última substância com um átomo de sódio, que é o Na, um átomo de nitrogênio e 3 átomos de oxigênio. Então, os meus metais, eles já estão balanceados. O cálcio, 1 e 1, o sódio, 1 e 1 também. Então, a gente vai partir para os não metais. Dentre os não metais, o que a gente tem aqui diferente de carbono e oxigênio, nós temos o sódio, o nitrogênio, desculpa, o N, que está aqui, e o cloro, Cl. Então, a gente tem que olhar o balanceamento deles. O nitrogênio, eu tenho 2 aqui nos reagentes e 1 aqui no produto. E o cloro, eu tenho 1 aqui nos reagentes e 2 ali nos produtos. Então, vou começar aqui fazendo o balanceamento do cloro. Então, vou colocar o 2 aqui, ó, para eu igualar a quantidade de cloro. Então, agora eu tenho 2 átomos de cloro, 2 átomos de cloro. Mas quando eu coloquei esse 2 aqui na frente, eu alterei a quantidade de átomos de sódio. Eu tinha 1 e agora eu tenho 2 aqui e 1 do lado de lá. Ou seja, eu vou ter que também alterar a quantidade aqui, ó, dessa substância para eu fazer o balanceamento do sódio, né, do nosso metal sódio. Quando eu faço isso, olha só, automaticamente eu já alterei a quantidade também do nitrogênio que não estava balanceado. Então, agora a gente já tem todos os átomos de todos os elementos balanceados, com as quantidades corretas, né, com quantidades iguais antes e após a setinha, ou seja, nos reagentes e nos produtos. Continuando, agora eu vou explicar para vocês a relação entre mol, quantidade de espécies, e massa. E aí, se vocês olharem, né, a tabela periódica, a gente tem a informação sobre a massa atômica relativa. Está lá presente e para cada elemento químico a gente tem essa massa atômica relativa. E ela vai equivaler ao quê? A massa média, né, a massa relativa que a gente tem de 1 mol de átomos daquele elemento químico que está lá, né, a massa ponderada de um mol de átomos daquele elemento químico. E o que é um mol, né? O mol, eu mostrei para vocês lá na apostila que o mol representa uma certa quantidade, representa um conjunto de espécies. Então, se eu falo que eu tenho 1 dúzia de ovos, significa que eu tenho 12 ovos. Se eu falo que eu tenho 1 dezena de ovos, significa que eu tenho 10 ovos. Se eu falo que eu tenho 1 mol de ovos, eu vou ter cerca de 6,02 vezes 10 elevado a 23 ovos. É uma quantidade muito elevada, é um número realmente muito grande. E esse mol, né, esse número gigante, ele é muito utilizado na química. E como eu falei, né, aquela massa atômica relativa que tem lá na tabela representa a massa de 1 mol de átomos daquele elemento. A gente sabe que 1 mol, né, como eu acabei de falar, equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Então, se eu falo que eu tenho 1 mol de moléculas de H2SO4, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de H2CO4, da substância H2CO4, que é o ácido sulfúrico. Só que para cada molécula de H2SO4, eu vou ter 2, para uma molécula de H2SO4, eu tenho 2 átomos de H, de hidrogênio, né? Então, em 1 mol de moléculas de H2SO4, eu vou ter 2 mols de átomos de hidrogênio, o que equivale a 1,204 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Eu vou ter também, ó, 1 mol de átomos de enxofre, que vai me dar essa quantidade aqui de átomos de enxofre, e 4 mols de oxigênio, que vão ser equivalentes a essa quantidade aqui de átomos de oxigênio.
Então, aqui a gente tem a relação entre mol e quantidade de espécies, tanto para as moléculas quanto para os átomos. E agora a gente vai analisar a massa. Se eu pego lá na tabela periódica, né? Se eu analiso a tabela periódica e olho a massa lá do hidrogênio, né? A massa atômica que tem lá, a gente vai ver que cada mol de hidrogênio vai ter uma massa de 1,02, né? Aproximadamente. Então, se eu tenho 2 mols, eu vou ter 2 vezes essa massa, 2,02 gramas. O enxofre, cada mol 32,06, como eu tenho 1 mol, só 32,06. Para o caso do oxigênio, cada mol equivale a aproximadamente, né, 16 gramas de oxigênio. Como eu tenho 4 mols, eu vou ter 64 gramas. Então, somando todas essas quantidades, eu chego em 98,08 gramas, que vai ser a massa molar, né? A massa de 1 mol de moléculas de H2SO4. E aí, pessoal, eu vou começar aqui um exercício envolvendo estequiometria simples, e eu vou explicar a estequiometria ao longo do exercício, né? Resolvendo o exercício. Então, imagine o seguinte: a dose diária recomendada de cálcio para um adulto é de 1.000 miligramas por dia, ou seja, 1 grama por dia. Suponha que certo suplemento nutricional à base de cascas de ostras seja 100% carbonato de cálcio. Então, só tem carbonato de cálcio lá, que tem a fórmula CaCO3, mais nada. Se um adulto tomar diariamente 3 tabletes desse suplemento de 500 miligramas cada 500 miligramas cada tablete, qual a quantidade de cálcio que este adulto irá ingerir? Qual a porcentagem da quantidade recomendada diária que será ingerida? Então, um exercício para a gente fazer. Então, vamos lá. Somando os 3 tabletes, cada um com 500 miligramas, a gente vai ter 1.500 miligramas de carbonato de cálcio. E pela fórmula, né, do carbonato de cálcio, a gente consegue tirar aqui 1 mol de carbonato de cálcio contém 1 mol de átomos de cálcio, que é esse o que tem um símbolo Ca, né? Então a gente tem 1 Ca para cada CaCO3. 1 mol de CaCO3 vai me dar 1 mol de cálcio. E quando a gente faz a soma das massas que estão lá, né, das massas atômicas que estão lá na tabela periódica, a gente chega a 100,09 gramas para cada mol de CaCO3. Como eu tenho 1 mol, então 1 mol a gente vai ter 100,09 gramas para 1 mol de cálcio. O cálcio, né, a massa atômica dele é 40,08. Ou seja, em 100,09 gramas do carbonato de cálcio, né, do CaCO3, a gente vai ter 40,08 gramas do cálcio. E a gente viu que a gente tinha o quê? 1.500 miligramas nos 3 tabletes, ou seja, 1,5 gramas. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3. Então, como a gente aqui acabou de ver, eu tenho 40,08 gramas de cálcio em 100,09 gramas de carbonato de cálcio. Eu vou ter uma quantidade X em 1,5 gramas de carbonato de cálcio. Esse X vai me dar, ele vai ser igual a 0,6 gramas de cálcio. E a gente viu lá, né, o enunciado, o exercício deu que a dose diária recomendada vai ser de 1 grama. Então, 1 grama é 100%, 0,6 gramas vai ser X. Então, o X, essa quantidade aqui de 0,6 gramas, vai equivaler a 60% da quantidade diária recomendada. Agora, a gente vai fazer um segundo exercício de estequiometria, lembrando, né, gente, que a parte do conteúdo, né, a parte escrita que explica o conteúdo está na apostila. Aqui a gente só tem, né, um apanhado do conteúdo, tá? Então, a parte escrita explicando cada tipo de estequiometria está na apostila. Aqui é só o apanhadão.
Então, vamos lá, mais um exercício. Imagine a reação entre 75 gramas de ácido clorídrico e 65 gramas de hidróxido de magnésio. Qual a quantidade máxima que pode ser formada do sal cloreto de magnésio, que tem essa fórmula aqui? Então, sempre, pessoal, uma dica importante: sempre que o exercício te der a massa dos dois reagentes envolvidos, a gente tem que avaliar se tem algum reagente em excesso ou não. Por quê? Porque quando não tem reagente em excesso, normalmente eles dão só a massa de um deles e fala que tem quantidade suficiente do outro ou que tem excesso do outro. Não é comum a gente ter o exercício fornecendo as massas dos dois reagentes sem que haja excesso de um deles. Então, se ele deu a massa dos dois, pode suspeitar que provavelmente tem excesso de algum. E aí, como que a gente vai avaliar se tem excesso ou não? O que eu ensinei para vocês na apostila? A gente pega a massa que está sendo usada no experimento, ou seja, 75 gramas para o ácido clorídrico e 65 gramas para o hidróxido de magnésio, e divide pela massa estequiométrica, pela massa que a gente vai tirar lá a partir da equação já balanceada. Vou mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui a gente tem um quadro com a reação química, né? Com a equação química, na verdade, já balanceada, e coloquei todas as proporções. Então, a proporção em mol: 2 mols de HCl para 1 mol do hidróxido de magnésio, para 1 mol do MgCl2 e 2 mols de água. Então, aqui a massa molar. A massa de 1 mol do ácido clorídrico é 36,46. Como eu tenho 2 mols, né, como o coeficiente estequiométrico é 2, eu tenho que multiplicar essa massa molar por 2. Então, me dá a proporção em massa de 72,92. Aqui, como é 1 mol, vai permanecer o valor, aqui também, e faço a mesma coisa com a água, porque eu tenho 2 mols de água. Então, aqui nessa última linha, eu tenho a proporção em massa para todo mundo. E vou fazer aquilo que eu falei para vocês, né, no slide anterior. Vou pegar a quantidade em massa, né, que vai ser usada no experimento, né, que o enunciado deu, 75, vou dividir pela proporção em massa, 1,03. Vou fazer a mesma coisa para o hidróxido de magnésio. 65, né, que vai ser usado na reação, dividido por 58,33. Esse daqui dá 1,11, enquanto que o outro deu 1,03. O menor valor, né, o que tem a menor proporção em relação à estequiometria, ele é chamado de reagente limitante. E por que ele é chamado de reagente limitante, gente? Porque se a gente considera 100% de rendimento, se eu considero que aqueles reagentes, né, que eles vão reagir entre eles até o primeiro deles acabar, né, que eles vão reagir totalmente até que um chegue ao fim, o reagente limitante que vai ser o reagente que vai acabar primeiro, que vai chegar ao fim. Já o outro reagente, que deu uma maior proporção, ele vai estar em excesso, ele vai sobrar ao final da reação, se eu considerar a reação total entre o HCl e o MgOH2. Então, o hidróxido de magnésio, ele vai sobrar ao final da reação. Ele tem mais do que a quantidade necessária para consumir totalmente o HCl. Por isso que ele chama reagente em excesso. E, gente, sempre que a gente tem um reagente em excesso, nós temos que realizar as contas estequiométricas com um reagente limitante, porque ele, como ele vai acabar primeiro, como ele que vai limitar até qual ponto a reação vai acontecer, é ele que vai limitar a quantidade de produtos que serão formados e a quantidade do reagente em excesso que vai ser consumida. Então, para a gente determinar a quantidade de produto, é só fazer uma regrinha de 3 envolvendo o reagente limitante e o produto que a gente deseja. Então, no caso, o reagente limitante é o HCl,
O produto que a gente está interessado é o sal, o MgCl2, e aí a gente faz a continha. Eu sei que para cada 72,92 gramas do HCl, eu vou produzir 95,21 gramas do MgCl2. De onde que eu tirei isso? Dessa tabelinha aqui, ó. 72,92, 95,21. Eu estou usando essa proporção em massa aqui, ó, como base para a minha regrinha de 3. Então, para a massa que o enunciado falou que vai ser utilizada na reação, 75 gramas, eu consigo obter uma quantidade máxima X, que me dá 97,93 gramas do cloreto de magnésio, que é o nosso sal. E, inclusive, a gente pode fazer uma regra de 3 muito semelhante para a gente poder identificar, quantificar, né, a quantidade do reagente em excesso que vai sobrar. Então, se eu considero que o HCl reagiu totalmente com MgOH2 até que o HCl terminasse, quanto que vai sobrar de fato do hidróxido de magnésio? Então, vou fazer uma regrinha de 3, usando o meu reagente limitante e o reagente em excesso. Então, eu sei que eu consumo 72,92 do HCl para cada 58,33 do MgOH2. Para 75 gramas, eu vou consumir uma quantidade X, que vai dar 59,99. Como a gente viu lá no enunciado, né, que tinha colocado 65 gramas dele, então a gente vai ter um excesso de 5,01 gramas desse reagente. Essa quantidade que está em excesso, ela vai ficar presente na solução final, juntamente com os produtos da reação. Agora, mais um exercício sobre estequiometria, só que agora envolvendo reações que possuem rendimento menor que 100%. No exercício anterior, a gente considerou lá, né, que a gente tinha 100% de rendimento, ou seja, que os dois reagentes, né, eles iriam reagir entre eles até que o primeiro acabasse. Vai reagir totalmente até que o primeiro acabasse. Quando a gente tem rendimento inferior a 100%, que é o caso desse exemplo aqui, a gente vai ter sobra dos reagentes, mesmo eles estando em quantidades estequiométricas, mesmo que, né, nesse caso, mesmo assim ainda vai sobrar dos dois, né, 2 ou mais reagentes, né, de todos os reagentes que estiverem envolvidos na reação química. Então, está falando, né, que aqui a gente tem a equação não balanceada e que ela possui um rendimento de 80,1%. E fala, né, pergunta, sabendo disso, calcule a quantidade de produtos esperada pela reação entre 80 gramas de enxofre com quantidade suficiente de oxigênio. Então, vamos resolver esse exercício aqui. Primeira coisa, a gente tem que fazer o balanceamento da equação, que depois de balanceada, vai ficar dessa forma aqui, ó. Feito isso, a gente tem que olhar, né? A gente vai fazer os cálculos estequiométricos lá para a gente identificar as proporções estequiométricas de cada um, considerando 100% de rendimento. Então, para 100% de rendimento, eu vou ter 1 mol de S8 reagindo com 8 mols de O2, produzindo 8 mols de SO2. A massa molar desse 256,56, como eu tenho 1 mol, a proporção em massa, né, fica 256,56. A massa molar do O2 é 32, como eu tenho 8 mols, 32 vezes 8, 256. Massa molar do SO2, 64,07, como eu tenho 8 mols, 512,56. Então, a proporção em massa, 256,56 do S8 para 256 do O2, formando 512,56 do SO2. Então, essa é a proporção em massa. E aí, a gente vai usar agora a informação que o exercício me deu. Ele falou que é uma reação envolvendo 80 gramas do S8. Eu sei que 256,56 dele
produzem 512,56 do SO2. Se eu tenho só 80 gramas, eu vou produzir uma quantidade X, que vai ser igual a 159,8 gramas de SO2. Então, essa quantidade aqui, ela seria formada se o rendimento fosse de 100%. Mas como o enunciado falou para a gente, o rendimento vai ser de 80,1%. Então, é só a gente fazer mais uma regrinha de 3, que aí a gente consegue resolver o exercício. Eu sei que 159,8 gramas do SO2 seriam formados se o rendimento fosse de 100%. Para 80,1%, eu vou ter uma quantidade X, que vai ser igual a 128 gramas do SO2. Então, essa que vai ser a massa formada quando a gente considera um rendimento de 80,1% na reação. Por último, a gente vai fazer um exercício resolvido com conteúdo de reagentes impuros. Então, está envolvendo impureza aqui do meu reagente. O exercício está falando o quê? Está perguntando o quê? Qual que é a massa de óxido de cálcio, essa fórmula aqui do óxido de cálcio, obtida na decomposição de 250 gramas de calcário. O calcário é uma rocha que vai conter 80% de carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Então, está considerando um calcário com 80% de carbonato de cálcio. E passou aqui as massas molares. A reação é essa daqui. O carbonato de cálcio decompondo em óxido de cálcio e CO2. É gás carbônico. Primeira coisa que a gente vai fazer é analisar a massa real que eu tenho de carbonato de cálcio, porque vai ser ele que vai dar origem ao óxido de cálcio. Aqueles outros 20% que eu tinha lá de impureza na minha amostra de calcário, essa impureza ela não vai produzir o óxido de cálcio. Então, eu tenho que olhar quanto de fato que eu vou ter do carbonato de cálcio. Então, 250 gramas de calcário é 100%, já que eu tenho 80% de carbonato de cálcio, 80% vai ser X. O X vai equivaler a 200 gramas de carbonato de cálcio. Então, já achei aqui a massa que eu vou ter de carbonato de cálcio. E agora eu consigo continuar a minha resolução. Vou fazer a tabelinha aqui, ó, contendo os dados estequiométricos. Então, a equação química é essa daqui, já está balanceada, todos os coeficientes são iguais a 1. Eu vou ter 1 mol de carbonato de cálcio produzindo 1 mol de óxido de cálcio e 1 mol de gás carbônico CO2. 1 mol de carbonato de cálcio, 100 gramas, a proporção em massa fica 100 para 56 para 44. Agora que eu sei a proporção em massa, é só a gente fazer uma última regrinha de 3 para a gente descobrir a quantidade de produto. Eu sei, né, pela proporção estequiométrica aqui, que 100 gramas do carbonato de cálcio produzem 56 gramas do óxido de cálcio. Para 200 gramas, eu vou ter uma quantidade X que vai ser igual a 112 gramas de óxido de cálcio. Vai ser essa daqui que vai ser a quantidade que vai ser formada, né, partindo aí dos dados que o enunciado deu. Então, gente, terminamos nossa aula por aqui. Aqui a gente tem as referências bibliográficas, caso vocês tenham, né, algum desejo, né, de aprofundar mais no conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado e não deixem de visualizar a plataforma Mais IFMG e de analisar os cursos que estão presentes lá. Temos muitos cursos legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar de outros. Abraços, até mais!